A partir de agora a gente vai começar a realmente explorar um pouco mais e dominar a nossa Recycler View, né? Então nessa sequência, a partir de agora a gente vai começar a explorar do ponto de vista da linguagem de programação Kotlin e também utilizando a interface gráfica, né? Desenhando as nossas interfaces usando os recursos de XML, os arquivos XML. Então, o que a gente vai estar explorando basicamente a partir de agora nessas sequências de vídeos? Então a gente vai ter basicamente uma réplica, né, de como é a listagem de e-mails que chegam na caixa do seu Gmail, do aplicativo do Gmail. Então a gente tem a listagem de dados, a gente vai explorar mais os conceitos de lista, inserção de dados, a parte de drag and drop ou reordenação, como você queira chamar também, parte de sweep para poder excluir e remover itens da lista, como e-mails que a gente tem aqui, ou exclusão em batch. Então a gente tem a parte de listagem, que é o comum que geralmente você vai encontrar em outros diversos aplicativos por aí, mas você também vai ter aqui a parte de inserção, então como que a gente insere dados. Aqui está chegando alguns e-mails, então a gente vai aprender a manipular dessa forma. Exclusão, fazendo o sweep, né? Ou seja, a gente arrastando para o lado esquerdo em específico a gente consegue excluir os dados. A gente também pode segurar para selecionar vários itens da lista, né? E conseguir eventualmente excluir esses itens da lista em batch, em lot. E a gente também tem a parte de ordenação. A parte de ordenação basicamente eu acabei colocando um pouco junto aqui com a seleção, mas em tese quando a gente apagar e remover e fazer direitinho a gente vai ver que é esse processo, né, de você segurar e mudar a ordem caso você precisa fazer isso em algum determinado aplicativo, o famoso drag and drop. Então são esses 4 principais elementos que vão te ajudar a realmente dominar a Recycler View, um dos principais componentes que tem para você exibir coleções de dados aqui no Android. Então vamos começar com um novo projeto no modelo de Kotlin. Nessa parte eu comecei a criar um template utilizando a linguagem Kotlin, mas você pode simplesmente alterar para a linguagem Java, porque nesse primeiro instante a criação de um design, né, como esses dois passos extremamente idênticos, porque nós vamos trabalhar do ponto de vista de design utilizando o XML, ou seja, nem Java nem Kotlin. Você pode seguir e sempre selecionar a linguagem de programação Java nesse ponto inicial, para depois a gente vai destrinchar a parte de lógica dinâmica, né? Ou seja, da parte de lógica de programação, cada um com a sua respectiva linguagem. Então, não se preocupe se você está vendo referências em nomes de Kotlin nesse exato ponto, apesar de você estar vendo na versão de Java, porque nesse primeiro instante é a parte do design, a parte de design em XML utilizando o Recycler View e todos os outros componentes de design, beleza? Então eu tenho um projeto novo, um template novo para ser criado. A gente vai escolher uma activity vazia, que é uma activity mais enxuta para a gente começar o nosso projeto. Eu vou chamar esse app aqui de Recycler Master Kotlin. Tá? Recycler Master Kotlin, porque se você chegou até aqui, talvez você saiba ou não, mas tem a parte que a gente pode fazer também em Java depois. Então eu vou escolher aqui uma pasta, já tem aqui no meu diretório do Android Recycler Master Kotlin. A linguagem a gente vai manter o Kotlin. A API mínima a gente vai utilizar 17. Talvez quando você estiver vendo esse vídeo, talvez seja 18 ou 19. Então depende muito como está o seu Android Studio, está um Android Studio já atualizado. Eu vou adicionar a opção para esse projeto suportar Instant Apps e também vou colocar para já vem ticado também, independentemente da versão que você esteja utilizando o seu Android Studio, já vai vir ticada a opção para usar o Android X, né, os artefatos do Android X, que em linhas gerais substituiu os famosos app compat antigos. Então aqui a gente vai trazer aqui, deixa eu pegar esse cara aqui, puxar para cá, e a gente vai primeiramente executar a primeira versão para ver se ele funciona no nosso projeto. Então eu vou ticar para ele ficar na frente aqui, para a gente não perder a visão, e vou rodar a minha aplicação pela primeira vez para ver se ele funciona. Eu estou utilizando um Pixel 3 Extra Large aqui na API 29 e também estou utilizando um Pixel 2 na API 28
com o nosso projeto final que a gente precisa. Então, como falei, essa parte desse inicial, né, nessa pré-configuração que a gente precisa, a gente primeiramente vamos começar a desenhar os layouts na tela. Então, o foco aqui, nesse primeiro instante, é realmente desenhar, né, de um ponto de vista mais estático, todos os recursos que a gente vai precisar. Toolbar, Recycler, Float, Action Button e assim por diante. Então, como que a gente começa num projeto Android desenhar para ter a Recycler View pronta? Então, para a gente ter uma Recycler View pronta, a gente, além do design, a gente vai precisar mais para frente também do Adapter e do View Holder. O que seria esses caras? Bom, o Adapter é o cara que vai gerenciar todos os recursos dinâmicos, ou seja, todas as nossas coleções de inserção, exclusão, edição de dados. Vai ser esse cara que vai dizer para o nosso View Holder, que é o nosso outro componente, que é o cara que segura a view, né? Aquele cara responsável por cada célula deste aqui, por um layout específico de cada linha da nossa lista. Então esse cara vai ser responsável por desenhar a nossa tela e a gente vai ver isso acontecendo conforme a gente for desenhando. E claro, a própria Recycler View. Então eu vou abrir aqui o arquivo da pasta de recursos, na pasta Layout, a ActivityMain, que foi o principal que ele gerou para a gente. A gente pode utilizar o conceito de design ou utilizar o editor de texto. Nessa aula específica eu vou usar o editor de texto porque eu quero que você entenda e comece a dominar os conceitos de trabalhar com XML, tá? Não ficar tão preso a uma interface gráfica e realmente entender como as coisas estão acontecendo ali por detrás do código. Então a gente vai apagar o nosso text editor e a única parte que eu vou realmente utilizar o editor de texto é mais para importar as dependências, né? Então, como a gente vai precisar de uma Recycler, a gente vai precisar de uma versão e uma dependência adicionada no nosso build.gradle para importar a dependência do Recycler View, porque ela não vem necessariamente aí direto dentro do kit junto quando a gente inicializa um projeto Android Studio. Então, para fazer isso, a gente vai voltar aqui no nosso layout, na parte do editor, vamos segurar, arrastar a Recycler View e ele automaticamente vai perguntar se eu aceito adicionar a biblioteca do Android X Recycler View nas nossas dependências. Eu vou dizer ok, pode adicionar, e ele vai começar a baixar para mim essa dependência, né, e implementar no nosso build.gradle. Então, se a gente voltar lá no nosso projeto, a gente vai ver que ele começou a importar e ele adicionou aqui no final a essa dependência. Então vamos organizar o nosso projeto, vamos colocar ele aqui para cima e deixar ele sincronizar, apertar para sincar, então agora ele está sincronizando. Então, com o projeto sincronizado, posso voltar aqui no meu layout e aqui ele já vai ter, né, a parte do Recycler View já vai ficar disponível para mim. Então eu vou apagar, né, a implementação, e a gente não vai necessariamente nessa aula específica trabalhar com o Constraint Layout, tá? Apesar do Android Studio já inicializar o nosso projeto com Constraint Layout, e em tese ser mais fácil de você programar com o Constraint Layout, porque você consegue trabalhar de forma tanto relativa quanto linear, quanto com camadas, então ele facilita muito com o conceito de constraint. Se você ainda não entende sobre esses conceitos de constraint e quiser explorar mais ele, tem uma série aqui completa também. Quando eu fiz a réplica do design do newsfeed do Facebook, você pode clicar em algum lugar dessa página ou até mesmo pesquisar lá no painel do meu canal, você vai encontrar a parte do Facebook utilizando o Constraint Layout. Lá eu exploro bastante esse cara. Nessa aula específica, o nosso foco é Recycler View. E como a Recycler View é o único componente, né? Não o único, mas é um layout mais simples, como por exemplo, a gente tem apenas uma lista, a gente tem uma toolbar e um botão flutuante. Então a gente tem três componentes. Não tem a necessidade de eu usar todo o poder e todo o recurso do Constraint Layout, que em linhas gerais é um pouco mais pesado em termos de performance, processamento de renderização do aplicativo e outras coisas de constraint, que acaba tendo que criar coisas novas, né, e mais coisas para definir esse layout. A gente vai utilizar o Relative Layout, porque o Relative Layout a gente consegue trabalhar, como o próprio nome já diz, de forma relativa. Então a gente não precisa ficar se preocupando com constraints e ajustes finos, sendo que não tem necessidade, porque são componentes
fixos, né? São componentes mais simples aqui. Então eu vou apagar a parte de Constraint Layout e vou definir como conteúdo raiz, o conteúdo pai, como Relative Layout. Então, a partir desse momento a gente vai começar a trabalhar de forma relativa de um componente com o outro, ou do próprio componente com seu container pai, né? Ou seja, a carcaça do celular inteiro, vamos dizer assim. Então, o primeiro item que a gente consegue visualizar da nossa Recycler, né, do nosso layout, é que ele tem uma toolbar, tá? E o nosso projeto inicial do Android Studio ele já gerou para a gente uma toolbar inicial. Tá? Essa toolbar inicial a gente pode eventualmente arrancar aqui do nosso layout no arquivo de estilo e colocar no Action Bar. Por que isso? Porque a gente consegue manipular nós mesmos as toolbar e não deixar para que um tema já pré-definido gerencie essa toolbar. Então a gente vai construir as nossas toolbar do nosso jeito que a gente for customizando o layout. Então, como eu falei, a pré-configuração desse vídeo é o design. Então vamos lá. A primeira coisa que a gente precisa adicionar é o nosso toolbar. Então a gente vai definir aqui o app bar layout. Só que a gente não vai encontrar o app bar layout aqui. Por quê? Porque o app bar layout está também dentro de um componente, tá? E uma dependência externa. Então a gente vai procurar aqui, app bar, você vê que tem a setinha para baixo que é para mim fazer um download. Eu vou segurar, arrastar aqui só para ele encontrar a biblioteca mais recente para mim, que é a biblioteca do Google Material Material. Então eu vou dar um OK aqui, ele vai colocar novamente, assim como ele fez com o Recycler, o meu app bar. Aqui ele vai fazer algumas perguntas, né? Se eu quero usar collapsing de toolbar, usar imagem de background. Eu vou deixar essas definições padrões porque a gente vai definir isso daqui do ponto de vista de código mesmo, tá? Então eu vou voltar aqui no build.gradle, novamente ele adicionou a dependência do Material, que é a nova dependência para a gente trabalhar com o app bar, as dependências mais recentes que tem hoje, nesse momento que eu estou gravando esse vídeo. Então ele adicionou um monte de coisa aqui sem necessidade, tá? Então vamos lá, vamos apagar tudo isso daqui, porque eu não quero que ele manipule dessa forma, até porque eu preciso explicar os itens de cada elemento. Então não é Coordinator Layout que a gente vai usar. A gente vai usar o Relative Layout porque é um layout muito simples. A gente não vai usar Coordinator aqui. Então vamos lá. O que a gente vai fazer agora? A gente vai definir um app bar layout, tá? Que vai encapsular os recursos da nossa toolbar só para exibir o nome do Gmail ou qualquer outro nome que você queira. Então eu vou trabalhar como? A largura dele vai ser o match parent, ou seja, ele vai dar o stretch de acordo com a largura do meu componente como um todo. E a altura é o wrap content, tá? Então, para eu visualizar isso daqui, eu posso abrir o preview dele, tá? Então, se a gente vir aqui, a gente vai vir aqui em View e a gente vai clicar no Preview e a gente vai conseguir visualizar como está ficando o nosso layout. Então, para enxergar bem aqui, eu vou quebrar esses caras na linha de baixo e a gente vai poder conseguir agora desenhar esse cara aqui. Então, vamos lá. O que a gente vai precisar modificar aqui para ter um layout interessante? Primeiro, eu vou colocar um ID para ele, para a gente conseguir manipular eventualmente no código lógico, quando a gente precisar pegar a referência desse app bar para manipular no nosso código Java ou Kotlin, se você estiver vendo na versão do Kotlin também. E aqui a gente vai colocar um tema para ele, tá? Então tem um tema já padrão para app bar, acho que é um tema mais fácil de a gente trabalhar, que é o Theme Overlay App Compat Action Bar. Então esse aqui é um tema mais padrão. A gente não vai manipular muito a toolbar nesse tutorial, é só para a gente ter um nomezinho ali mostrando. Então a gente vai definir a tag toolbar, tá? A tag toolbar do pacote do Android X app compat widget. Então a gente vai ter aqui também o match parent na largura, vamos lá, match parent na largura e wrap content na altura, para ele pegar de acordo com o conteúdo da minha toolbar. Tá? O que a gente vai ter aqui? Deixa eu quebrar aqui de novo o layout para a gente conseguir visualizar. A gente vai ter também um ID para a nossa toolbar, chamar de toolbar para facilitar. Vamos colocar um fundo, um background color, usando o conceito do @Android para ele buscar lá nas referências do próprio SDK do Android cores pré-definidas, como por exemplo o branco. Então, para a gente não ter que definir o nosso colors, a gente usa do próprio Android que está pronto. A gente também vai usar um tema padrão
do Android Studio. Como eu falei, a gente não precisa necessariamente de um tema específico aqui. A gente pode usar, por exemplo, o Overlay Light, para deixar o tema aqui com as características do Light. O title, a gente vai colocar o título, que é o @string appname, que é o nome do aplicativo, só para a gente visualizar. Então, feito essas alterações, a gente já tem definido uma toolbar, tá? Então, se a gente usar as aplicações do Instant Run, ou clicar aqui em Run Apply Changes, a gente vai conseguir visualizar essas modificações, caso não tenha necessidade de uma pré-compilação do projeto. Você viu que ele precisou compilar, então ele vai gerar o pacote fechado de novo. Então tá lá. A gente já tem a Recycler como a Recycler Master Kotlin como o title. Agora vamos mudar a cor da status bar. A status bar, para mudar, como eu uso o conceito de Material Design, a gente vai trocar aqui o Color Primary Dark, tá? Então a gente vai colocar aqui 36FFF, só para ele aplicar a cor branca, para a gente começar a visualizar o nosso layout. Então, como eu falei, a gente está trabalhando de forma relativa. Então, para trabalhar de forma relativa, sem aquelas constraints e tudo mais, para deixar o nosso app um pouquinho mais pesado, a gente vai definir a Recycler aqui e vamos dizer para essa Recycler ficar embaixo da toolbar de forma relativa. Então, como a gente vai fazer isso? A gente vai dar o match parent, tá? Para dizer que ele vai pegar o conteúdo como um todo. Eu vou fechar a tag aqui porque eu não vou ter nenhum fio dentro dela aqui. E aqui eu vou dar um ID para ela, que é o Recycler View Main, senão a gente não vai conseguir pegar essa referência lá na unidade lógica quando a gente começar a colocar os componentes. Só que você vê que ela está praticamente atrás, né, da toolbar. Então eu tenho que fazer de alguma forma ou de outra ele ficar embaixo da toolbar. Como é que eu faço isso? A gente vai usar uma propriedade que só tem dentro do Relative Layout. Se você estiver utilizando o Linear Layout, em tese ele não vai aparecer essa propriedade, que é a propriedade do Layout Below. Então aqui ele vai ficar embaixo de alguma referência de algum ID. Então, por exemplo, eu já tenho o app bar, então eu vou dar um @id, eu não preciso colocar o mais ID porque ele não precisa adicionar, né, esse componente, né, esse ID novo, porque ele já existe. Geralmente a gente usa o mais quando a gente não tem definido ainda esse ID. Como eu defini ele aqui em cima, aqui embaixo, em tese, ele já vai enxergar esse ID pronto. Então, feito isso, ele já está embaixo do nosso toolbar. Só isso aqui é o suficiente para colocar o nosso componente embaixo, tá? Além disso, a gente vai precisar também de um fundo para a gente visualizar se está aparecendo ou não. Vamos colocar um fundo escuro só para visualizar e apertar para rodar para ver se aparece o fundo. Aparecendo o nosso fundo da cor diferente, a gente já validou o nosso layout, a gente pode trocar de volta para uma outra cor que a gente quiser. Então beleza, apareceu cinza, vamos colocar branco, que é a cor que a gente precisa para nossas listas. Agora para o layout, talvez você já saiba, né? Mesmo que você não saiba, é bom saber que toda Recycler View ela tem basicamente 4 formas de se trabalhar, né? São 3 formas, mas uma delas se distingue em 2 partes. O que eu quero dizer é o seguinte: ou você trabalha com a Recycler de forma linear, e linear se diz respeito a tanto de forma vertical quanto horizontal, por isso que eu falei que é 2 partes. Ou no formato de grid, onde você tem componentes um do ladinho do outro, ou no formato mosaico, né? Então ele fica semelhante ao que acontece com Pinterest, né? Um pouquinho maior e o outro do lado um pouquinho menor. Então tem 3 formas, 4, né? Se a gente for considerar linear layout horizontal e vertical, para a gente manipular. Para a gente manipular esses formatos, né, de layout, geralmente a gente utiliza, né, a gente precisa definir um layout manager, um cara que gerencia esse layout. Então a gente vai colocar uma tag aqui, ó, layout manager, e ele já vai distribuir para mim essas 3 formas, como eu falei, né, linear, de forma de grid, ou o famoso staggery, ou seja, formato mosaico aqui. Então eu vou colocar linear e por padrão, linear, quando você não define se é horizontal ou vertical, ele vai ficar já por padrão vertical para a gente manipular. E agora a gente precisa do nosso botãozinho flutuante, que é o Float Action Button. Se eu colocar aqui o Float Action Button, como eu já importei aqui as dependências do Material, ele já vai ter a dependência desse componente. Então eu vou colocar aqui, ó, o Wrap Content na altura e
wrap content na largura para a gente já ter um botão. Então ele já apareceu o botãozinho lá em cima. De novo, a gente está trabalhando de forma relativa. Então a gente tem que fazer esse componente ficar relativo a alguma coisa, ou seja, ou relativo ao app_bar, ou relativo ao toolbar, ou relativo ao recycler, ou relativo ao componente principal que é o py. Então é isso que a gente vai fazer aqui. A gente vai fazer ele ficar relativo ao conteúdo como um todo. Então para fazer ele ficar relativo ao conteúdo principal, eu vou dar um align parent. Então tem algumas opções. Por exemplo, eu quero que ele ficar no canto direito e embaixo. Então align parent end true, então é uma expressão booleana nesse caso, e align parent bottom também como true. Então jogou lá para baixo. Então dessa forma a gente nem precisa de constraint layout para manipular. Por quê? Porque é um layout muito simples, é um layout mais direto, mais prático. Então a gente não precisa pegar um canhão para matar um passarinho pequeno, entendeu? Então a gente pode economizar e ganhar performance do nosso app sem ter a necessidade de usar um recurso muito mais potente, por exemplo, como constraint layout. É claro que ficaria mais rápido desenvolver usando a interface gráfica? Talvez sim, talvez não. Mas se você dominar, manipular componentes dessa forma, eu garanto para você, você vai ser tão produtivo quanto utilizando uma interface gráfica como o ponto do design. Então voltando aqui, a gente vai ter que definir também algumas margens, tá? Então vou colocar aqui, ó, margem end de 16 dp, por exemplo, e o margem bottom margem bottom de 16 dp. Pronto, agora a gente pode colocar um íconezinho, né? Um íconezinho e começar a pintar. Como que a gente adiciona íconezinho? A gente pode pegar um vetor ou um arquivo SVG da internet e colocar na pasta drawable, ou drawable, como você queira dizer, e colocar aqui, ó, new, ou a segunda opção é vir aqui em new, vector asset, e aqui a gente vai importar da biblioteca do Mature Design do próprio Google alguns componentes prontos, né? Alguns ícones já prontos. Então a gente vai colocar aqui um ícone add, por exemplo, que é o ícone para adição e inserção de dados. Então a gente vai importar, automaticamente ele vai colocar aqui na pasta um arquivo vetor, do tipo vetor, e a gente consegue manipular várias coisas desse vetor, como cores e tudo mais. Então vamos fazer algumas alterações. Então, primeira coisa, sempre definindo um ID. Para quê? Para que a gente tenha referência no código dinâmico, na nossa lógica de programação. Feito isso, a gente pode definir também o arquivo do drawable. Então, a gente vai dar um src, que é de source. A gente vai definir aqui um arroba drawable ic add black 24. Então, ele já definiu ali esse cara. Próxima coisa, a gente pode pintar, né, mudar as cores desse cara aqui. Então, deixa eu mudar aqui, arrastar isso aqui para cá. Vamos dar um zoom aqui para visualizar o botão, beleza. E agora a gente vai definir aqui um background tint, tá? Só que você tem dois aqui, tá vendo? O Android background tint e o app background tint. Você vai ter que utilizar o app, porque o app vai ser compatível com dispositivos mais antigos da API, né? O app compat. Então a gente vai usar aqui a cores do Android, que é o white, então ele deixou branco, e agora a gente também vai pintar o nosso íconezinho. Então a gente vai usar aqui o conceito do tint, tá? Então a gente vai vir aqui a tint e vamos colocar que cor, por exemplo, o vermelho. Tem algum red aqui em algum lugar? Deixa eu ver se tem. Android color red. Pode ser esse vermelho aqui. Então beleza. Aí a gente vai mandar o executar e em tese a gente já vai ver o nosso float action button, tá? Então apareceu, vamos lá, então apareceu aqui o float action button. Se a gente quiser, a gente pode pôr um efeito de ripple também, que é o ripple color, e vamos mudar a cor aqui do color para dark. Será que tem? Acho que tem. Android color dark gray. Aqui é dark gray, uma corzinha mais cinza, que depois, se a gente quiser implementar o conceito de ripple, que é aqueles efeitos que acontecem quando a gente clica, a gente vai conseguir mais para frente fazer essas implementações. Então, em linhas gerais, a gente terminou a parte do container principal. Agora, a gente vai precisar eventualmente colocar a lista de dados, tá? Como é que a gente começa a desenhar a lista de dados sem ter que necessariamente desenvolver um view holder agora,
para ver já o resultado final dessas listas de dados. Então, para fazer isso, a gente vai usar um conceito. Primeira coisa, a gente vai definir o layout que a gente vai querer. Então, a gente vai primeiro desenhar uma célula específica da nossa lista, tá? Desenhando uma célula específica da lista, a gente já vai conseguir depois manipular todo o conteúdo da lista. Então, eu vou criar só uma célula aqui vazia. Eu vou chamar esse cara aqui de e-mail item. E-mail item. Só para a gente brincar. E aqui ó, tem um design linear. Vou colocar um campo de texto aqui, ó, text view. Só para a gente ver como vai ficar. Vou pôr aqui ó, match parent, warp content. E aqui eu vou colocar um text aqui. Ó. Text, não é text call. Vou aqui ó, hello e vou colocar um fundo aqui, ó, background. Vou pôr qualquer cor aqui. Então, para a gente visualizar esse layout em específico que eu acabei de colocar num item específico aqui no nosso editor gráfico, o Android Studio facilita um pouco nesse quesito, que é a gente usar uma tag nova aqui do Tools, tá? Do próprio Android Studio, que é essa list item. Então, a gente pode passar um @layout e passar um layout que a gente quer implementar. Então, aqui ele já vai mostrar para a gente, tá, um determinado layout, como ficaria. Só como ele está o match parent aqui no conteúdo, ele está pegando uma linha inteira, né? Ou seja, em linhas gerais, por mais que eu tenha colocado azul aqui, verde, na verdade, como eu coloquei verde aqui, ele está pegando daqui de cima até aqui embaixo do meu celular. Por quê? Porque o nosso conteúdo secundário, deixa eu voltar aqui, vou voltar esse cara aqui, o meu conteúdo da minha célula, ou seja, o meu item, ele está com match parent. Então eu vou vir aqui, ó, vou colocar um wrap content, e se a gente voltar aqui, ó, você vê que ficou um embaixo do outro. Por quê? Porque agora ele consegue ver através do wrap content. Então vamos ver a diferença de um para outro. Vamos colocar um margin bottom aqui, ó, de 24 dp para visualizar. Então aqui ó, desceu 24 dp, ou seja, 24 é a unidade de medida, e a gente consegue pré-visualizar como ficaria uma lista de dados já sem ter que necessariamente implementar o viewholder e o adapter, utilizando apenas a tag do Tools. Se eu quiser visualizar direto no design, se eu quiser ver vários múltiplos layouts ao mesmo tempo, então a gente pode vir aqui e colocar uma tag também do Tools. Tá, a gente vai add tools namespace e a gente vai dar um tools aqui, ó, show in. Vamos dizer para ele em qual recycler view, né, em qual layout de qual recycler view esse item específico está sendo mostrado. Então eu vou colocar aqui, ó, @layout activity main. Então ele importou os designs da minha activity main dentro da minha célula única. Você vê que até a toolbar apareceu. Logo, isso aqui é muito interessante porque a gente já consegue meio que ir desenhando como a gente espera que seja uma única linha em cima do nosso layout. Você vê que até o float action button apareceu ali embaixo. Isso facilita para a gente ver como está ficando nosso layout, ver se está ficando legal ou não esse cara aqui. Então, feito isso, a gente já começa o próximo passo a desenhar um item da célula. Depois de ter desenhado o item da célula, a gente vai começar a deixar esses caras dinâmicos. Para quê? Para a gente conseguir fazer aqueles 4 objetivos da nossa série aqui, do nosso tutorial, que é adicionar vários itens, adicionar vários outros itens na lista, como se fosse e-mail chegando, remover esse item da lista com um simples ajuste, né, um simples touch, e deletar em massa, né? Se a gente segurar aqui, ó, ou aqui embaixo mesmo, sei lá, deletar aqui esse cara, esse cara, esse cara. Então eu vou lá, apertar para deletar e ele vai excluir esses caras. Beleza? Então essa é a aula de hoje, a gente vai dar continuidade na próxima aula. Essa aula está ficando um pouco extensa, mas por hora é isso. Se você gostou, deixe o seu gostei, clique aqui no gostei. Se ainda não for inscrito no canal, se inscreve, ative as notificações para você receber os próximos vídeos dessa série ou qualquer outro vídeo sobre desenvolvimento de software, desenvolvimento Android, desenvolvimento mobile como um todo. Beleza? Se você puder também compartilhar esse vídeo, eu agradeço. Isso vai ajudar bastante o canal também a crescer e conseguir produzir mais conteúdos mais interessantes para você. Beleza? Eu vou ficando por aqui e te vejo no próximo vídeo.